A ver algumas questões sobre estrutura do átomo, né? Sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que curta o vídeo e continue assistindo para entender mais sobre o assunto. A primeira questão que a gente vai comentar, resolver aqui seria o seguinte: o oxigênio possui 3 isótopos na natureza: O 16,8, O 17,8 e o 18,8. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente. Bom, o que a gente tem que entender de estrutura atômica para resolver essa questão? Primeiro, que quando você dá essa forma aqui, o número maior é sempre a massa do átomo, que a gente normalmente costuma representar por A. Então, por exemplo, aqui, 16,8. Então, 16 é a massa desse átomo de oxigênio. Qual é o número atômico? O número atômico é o menor número que vem aqui, que seria o 8 nesse caso, tá? Então, eu vou ter a massa, aí a gente pode observar que a gente tem aqui elementos com isotopia, né? Mesmo número de prótons, mais massa diferente. Então, a gente vai calcular de cada elemento o número de nêutron. Aí, vamos lá. Para o oxigênio 16,8, eu sei que a massa dele é 16, o número de prótons, né, é 8, que também pode ser chamado de número atômico, tá? E aí eu vou lembrar que a massa é composta pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Então, para eu saber o número de nêutrons aqui, basta eu substituir a massa e os prótons e fazer a conta. Então, por exemplo, aqui 16 vai ser igual a 8 mais N. Isolando o N, a gente acha que o número de prótons é igual a 8, tá bem? O próximo passo, o 17,8. A massa é 17, número de prótons igual a 8. Então, 17 igual a 8 mais N, então o N vai ser igual a 9. A próxima questão, próximo elemento seria 18,8. Então, a massa é 18, número de prótons 8. Fazendo a mesma conta, a gente vai encontrar o número de prótons igual a 10. Então, respectivamente, 8, 9 e 10. Resposta correta seria a letra A, tá bem? Mais uma questão sobre essa questão da estrutura do átomo, né? Onde pede o seguinte: forneça os valores que substituem corretamente as lacunas na tabela a seguir. Aí a gente tem alguns elementos: cálcio, potássio, fósforo e cloro, e são dados alguns dados desses elementos. Por exemplo, do cálcio, o número atômico dele e o número de nêutrons. Bom, tá, vamos pensar no cálcio inicialmente. Se eu tenho o número atômico dele, número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Então, se eu tenho 20, o número atômico dele é 20, o número de prótons dele lá no núcleo vai ser 20. Se eu tenho aqui um átomo neutro, né, que não tem carga, nenhum positivo, nenhum negativo, então o número de elétrons dele vai ser a mesma coisa que o número de prótons, então 20 de elétrons. E a massa? A massa é a soma dos prótons mais do nêutron. 20 mais 20 dá 40. O próximo, potássio. Potássio eu tenho a massa, que é 39, e o número de nêutrons. Eu sei que, eu lembrando da formulinha lá, ó, A igual ao número de prótons mais nêutrons. Eu tenho aqui o número de massa, eu tenho o número de prótons, então não tem como descobrir o número de nêutrons. Vou fazer 39 menos 20, que vai dar 19, né? Que é o número atômico e também é o número de prótons. Aqui também a gente pode escrever A igual a Z mais N, é a mesma coisa, tá bem? E qual que seria o número de elétrons? Estou falando do átomo neutro de potássio, então seria o número de prótons igual ao número de elétrons, também vai ser 19. Do fósforo foi dado elétrons e nêutrons. Bom, fósforo neutro,
número de elétrons é igual ao número de prótons. O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, certo? E a massa é próton mais nêutron. Então, vai ser 16 mais 15, que vai ser igual a... Opa, não apareceu aqui. Que vai ser igual aqui 31. Daqui a pouco aparece aqui. O cloro, analogamente, eu tenho a massa e tenho o número atômico. Bom, então, se eu tenho um número atômico, se eu fizer a diferença aqui, 35 menos 17 dá 18, eu tenho número de nêutrons. Número de prótons e número atômico é a mesma coisa, então 17. Se o átomo está neutro, também 17 aqui, tá? E aqui apareceu o 31, que deveria ter aparecido antes, que é a soma do 16 com 15, tá bem? Então, a gente resolveria essa questão desta forma, utilizando essa formulinha e os conhecimentos químicos prévios lá da nossa aula de estrutura atômica, que eu vou deixar aqui indicado para vocês nos cards. Uma outra questão sobre a dimensão do átomo, a massa e a carga das partículas fundamentais, responda: por que todo átomo é eletricamente neutro? Por que o átomo é eletricamente neutro? Porque o número de prótons, que é a carga positiva, é igual ao número de elétrons. Então, uma sugestão de resposta seria isso. Os átomos são eletricamente neutros porque contêm quantidades iguais de prótons, cargas positivas, e elétrons, cargas negativas. Tá? Cite os tipos e explique o que são íons. Os íons são formados quando os átomos eles perdem ou ganham elétrons, carga negativa. Se ele perde elétrons, ele adquire carga positiva, são chamados de cátion. Quando eles ganham elétrons, se tornam negativos e são chamados de ânion. Então, cátion e ânion são os exemplos, são os tipos de íons, né? E o que são íons é quando o elemento perde ou ganha elétrons, tá bem? Então, essa seria a definição. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Vamos ver mais uma aqui. Considerando as espécies químicas, são dadas aí diversas espécies químicas e pode-se afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são... Então, vamos lá. A primeira delas, cloro 3517, lembrando, o maior número sempre é a massa, o menor número atômico, cloreto, na verdade, né? Cl-. Bom, então eu sei a massa e eu sei o número número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Nesse caso aqui, esse elemento aqui ganhou um elétron, por causa desse sinalzinho aqui, né? Você pode colocar menos um ou um, tanto faz. Normalmente coloca-se só um menos, quando é um. Então, o que vai acontecer? Então, ao número de prótons dele, foi adicionado um elétron. Então, tem que fazer a continha lá. 17 mais 1, eu tenho 18 elétrons. Porque eu tenho um ânion, tá? Ok? O cálcio, 40-20. A massa dele 40, o número atômico dele 20. Não tenho aqui carga nenhuma, então o número de elétrons dele é o mesmo número atômico, que é 20, tá bem? Cálcio 2+, esse cálcio aqui, diferente do daqui, ele perdeu 2 elétrons. Então, eu vou fazer a continha lá, 20 menos 2, então ele passou a ter 18 elétrons. Outra cobalto 2+, ele tem número atômico 27 e ele perdeu 2 elétrons, então 27 menos 2 é igual a 25. Níquel. O níquel também perdeu 2 elétrons. 28 menos 2, 26. Zinco, 30, 30 porque ele não tem carga nenhuma. Então, o que é interessante nessa questão, além de responder? Você observar que quando o elemento ele perde elétrons, ele adquire carga positiva e você tem que descontar essa carga, esse valor, da quantidade de número
de número atômico, o número de prótons. E quando ele ganha elétrons, você tem que somar a quantidade de elétrons que ele ganhou, a quantidade que ele tinha de número de prótons, para você saber a quantidade de elétrons. Então, respondendo à questão, quais os elementos que têm o mesmo número de elétrons? Os dois aqui, né? O cloreto e o íon cálcio 2+. Então, seria esses dois aqui, tá bem? Qual seria a resposta? Letra B, tá bem? Espero que vocês tenham entendido essas 4 questões. Se ficou com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários a dúvida que eu vou responder prontamente para vocês. Eu peço, se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para que você possa receber as notificações das aulas postadas aqui. Caso queira, me siga no Instagram, Prof. Angela Ferreira, para mais dicas de Química. E meu muito obrigada.